Então, agora, nesse encontro, a gente vai abordar, apresentar, tá, aí o roteiro para fazer o dimensionamento de um sistema por aspersão convencional. Então, vamos considerar os dados da cultura. Então, a gente precisa aí, né, de informações da cultura. Então, a cultura pimentão, profundidade do sistema radicular 50 centímetros, KC da cultura, né, a gente tem o coeficiente de consumo de água, 1,1, e uma evapotranspiração de referência de 6 milímetros por dia, dimensionamento para uma pior condição, né, sem chuva, fator de disponibilidade, né, esse aqui da cultura, no caso do pimentão, 0,5. Então, a gente teria aí, né, um consumo de água, né, de 50% da água disponível, com esse fator, né, de 0,5. Dados do solo. Então, do solo, a gente tem a capacidade de campo, a umidade ponto de murcha, a velocidade de infiltração básica, e aí a gente tem dados de eficiência de aplicação, 85%, jornada de trabalho, né, seria o tempo de funcionamento do sistema por dia, um dia de folga para manutenção do sistema, tempo de mudança das laterais, meia hora, né, no caso 30 minutos, né, sendo o sistema semi-portátil, é necessário esse tempo, a altura do aspersor, 1,5, a altura geométrica de sucção, né, 2 metros, comprimento de sucção, 10 metros, área, 580 por 360 metros, e utilizar tubos de PVC usado. Então, aqui a gente tem um coeficiente de rugosidade, né, de 140. Então, aqui a gente tem um esquema do terreno, tá? Então, no caso, o levantamento, né, topográfico do terreno, as dimensões da área e as cotas do terreno. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma diferença de nível, né, de 15 metros, da fonte de água até a parte mais alta da área. Então, essa informação ela é relevante para fazer o dimensionamento da motobomba, né, para determinar a altura manométrica da motobomba. Então, a gente precisa, né, desse desnível do terreno. Seria as alturas geométricas, né, da sucção e do recalque. Dimensionamento agronômico. Então, no dimensionamento agronômico, eu coloquei aqui os principais itens, né, que a gente tem que determinar. Eu não sei se seja necessário, né, a gente escrever, mas eu já coloquei aqui as equações, tá? E as respostas. Então, vamos apresentar aqui uma a uma. Então, primeiro, a disponibilidade total de água no solo. Isso aqui é o quê? É o quanto de água, né, que o solo armazena entre capacidade de campo e umidade ponto de murcha. Então, se a gente for fazer o cálculo, então a gente utiliza basicamente essa equação. Então, a gente tem aqui, né, a DTA. Então, a gente faz essa diferença. Então, a gente tem um armazenamento de água. E aí, a gente multiplica por 10. Por que a gente multiplica por 10? Para converter centímetros de lâmina d'água para milímetro, tá? Então, a equação aqui, no caso, as umidades, as duas umidades, né, estão em centímetro cúbico por centímetro cúbico. Então, a gente multiplica por 10, né, a gente corta aqui, né, o cubo, centímetro vezes 10 equivale a milímetro. Então, eu vou ter milímetro de lâmina d'água por centímetro de profundidade de solo. Então, basicamente, significa isso, né, a nossa unidade de medida, né, da ADTA. Então, fazendo a conta, 0,42 da capacidade de campo, menos 0,216 vezes 10. Então, eu vou ter uma DTA de 2,04 milímetros por centímetro. E aí, na sequência, eu tenho que pegar essa DTA e fazer o quê? Ver o quanto que a minha camada de solo armazena, né? Então, vou ter o sistema radicular da cultura, do pimentão, né? Que a gente vai chamar de Z. Então, vou multiplicar, né? 2,04 vezes 50. Vou simplificar, né? A profundidade aqui, né? Centímetro. E vou ter a CTA, né, em milímetro. Então, eu tenho aqui a lâmina de água, né, armazenada no quê? Na minha camada de solo. Então, 102, né, milímetros. E aí, na sequência, a gente tem o quê? A capacidade real de água. Então, a minha cultura do pimentão, ela vai consumir quantos milímetros? Ela vai consumir toda essa umidade, essa lâmina de 102 milímetros? Não. Então, eu nunca posso deixar a umidade atingir o ponto de murcha para fazer a irrigação. Então, eu tenho que, a cultura, ela vai consumir lá um determinado fator, né, um percentual.
Então, no caso do pimentão, né, esse fator é 50%, 0,5. Então, entre uma irrigação e outra, a minha cultura só consumirá 50% da água disponível. Então, ela vai consumir 51 milímetros. E vai ficar 51 milímetros no solo, né, sem utilização. Então, seria esse valor aqui. Aí a gente tem o item 4, irrigação real necessária. A gente vai ter a ocorrência de chuva, então a gente vai fazer o dimensionamento, né, para uma pior condição. Então, a gente teria que, no caso, se eu considerasse chuva, eu teria que considerar a precipitação efetiva. Só que no caso desse dimensionamento, ele é um dimensionamento sem chuva, né, atendendo uma pior condição. Então, eu tenho que fazer uma irrigação real necessária dos 51 milímetros, né, da minha capacidade real de água. Agora, se eu tivesse, por exemplo, numa região, né, com boa regularidade de chuva, por exemplo, chove em todos os meses do ano, aí sim, aí eu poderia subtrair, né, essa precipitação efetiva e fazer uma irrigação complementar. Mas no caso de dimensionamento, né, sempre a gente dimensiona para uma pior condição, né, sem chuva. E o que seria essa precipitação efetiva, hein? Seria o quê? Seria a lâmina de chuva que é armazenada na camada Z do solo. Porque a gente pode ter, por exemplo, um registro de chuva numa estação meteorológica, por exemplo, aí de 30 milímetros. Só que nem sempre esses 30 milímetros vai ser armazenado no solo. Talvez parte dele pode escoar, pode evaporar, né? Ou talvez pode ficar retido nas folhas das plantas. Então, o que nos interessa, né, é o quanto de água, né, de lâmina d'água, que será armazenado no solo para consumo pelas plantas. Então, a precipitação efetiva aqui é isso, né? Seria só a lâmina de chuva, né, armazenada na camada Z do solo. Porque uma chuva em excesso, a gente pode ter percolação profunda também, né? Pode ter escoamento superficial, percolação profunda, evaporação, né? As gotículas de água, né, nas folhas das plantas. Então, no caso aqui, né, eu teria que fazer uma irrigação real necessária total, né, igual a minha CRA. Turno de rega. O que é o turno de rega? Seria um intervalo de dias entre duas irrigações consecutivas. Então, esse turno de rega, ele também é variável, tá? Então, no dimensionamento, a gente faz ele para ter uma ideia de quantas linhas, né, quanto de tubulação, né, que a gente vai precisar. Então, o turno de rega, a gente divide a irrigação real necessária, ou seja, o quanto a cultura vai consumir, né, de fato, pela evapotranspiração da cultura. Então, a gente tinha os dados lá, né, de evapotranspiração de referência e KC da cultura. Então, vou multiplicar os dois e obter, né, a evapotranspiração da cultura do pimentão. Então, no caso lá, né, a ETC é 6 e o KC é 1,1. Então, multiplica, obtém, né, 6,6. Então, seria aí, né, esse cálculo. Então, vou pegar o 51 dividido por 6,6. Olha só, vou simplificar a unidade, né, de milímetro, e vou obter o turno de rega em dias. Então, deu lá, 7,7 dias. Então, é um turno de rega muito grande, né? Mas isso aqui seria quando a cultura do pimentão apresentar o quê? Maior desenvolvimento radicular e considerando que esse solo ele tem uma umidade, capacidade de campo muito alta, né? Ele retém muita água. Mas isso não significa que a gente vai irrigar, né, a cada 7 dias. Porque, por exemplo, se a gente tiver numa condição de alto consumo de água, dias de alta temperatura, talvez a gente tenha que irrigar a cultura de 2 em 2 dias ou todo dia. Então, isso aqui seria considerando, né, esse armazenamento de água no solo, né? Então, porque deu lá uma CRA, né, de 51 milímetros. Então, esse 51 milímetros aqui, né, demandaria 7 dias, né, para a cultura consumir. Mas, na prática, a gente adota turno de rega variável, tá? Porque a gente pode ter dias de muita chuva, talvez sem necessidade de irrigação. Por exemplo, se a gente tiver uma semana muito chuvosa, talvez a gente pode irrigar, dependendo aí do período do ano, passar vários dias sem irrigação, né? Ter um turno de rega maior. Então, aqui é só para a gente fazer o dimensionamento do sistema.
Período de irrigação. Então, quando a gente tem sistemas de irrigação portáteis, então, geralmente, é importante a gente ter, né, um dia de folga. Um dia, né, que a gente não utiliza o sistema. Mas só é possível ter essa folga quando o turno de rega for maior que um dia. Porque se a gente tiver um turno de rega de um dia, não tem como utilizar essa folga. Daí a gente tem que fazer irrigação todos os dias da semana, inclusive aos domingos, né? E aí tem que observar muito também, né, a disponibilidade de mão de obra. Então, nesse exemplo, eu coloquei um dia de folga. Então, tem um turno de rega de 7 dias, por exemplo, irriga a cultura uma vez, né, na semana, e aí eu teria, com um dia de folga, eu teria que fazer irrigação, irrigar toda a área em 6 dias. Então, por exemplo, eu poderia irrigar de segunda até sábado e ter a folga no domingo, né? Só que aí, lembrando, que eu tenho que irrigar toda a área, né, de segunda a sábado, nesses 6 dias, né, do meu período de irrigação. E aí eu tenho que fazer uma correção, né? Porque a gente fez o arredondamento do turno de rega. Aqui, né? Arredondou de 7,7 para 7. Ou seja, eu reduzi. Então, esse arredondamento aqui, né, ele tem que ser feito para baixo. E se eu arredondar para 8 dias, no 8º dia, a minha cultura ela já pode ter lá, né, algum problema de murchamento, né, devido à falta de água. Então, arredondou para baixo, então arredondou para 7, então eu tenho que corrigir a minha irrigação real necessária. Então, com 7 dias, vai dar o quê? Uma IRN um pouco menor que 51. Então, olha só o que a gente faz, né? Então, a equação aqui, né, a gente inverte ela, pode multiplicar cruzado, né? Então, a IRN é igual a turno de rega vezes a TC. Então, para 7 dias, a TC 6,6. Então, ao invés de 51 milímetros, eu vou ter uma irrigação real necessária menor, de 46,2 milímetros. Isso em 7 dias, né? Aí eu calculo a irrigação total necessária. Então, a irrigação total necessária, eu vou pegar a real necessária e dividir pela eficiência de aplicação do sistema. Então, todo o sistema ele não vai ter uma eficiência de 100%. Então, parte da água será perdida, né? Talvez tenha sistemas que vai ter deriva, como é o caso da aspersão convencional, deriva, baixa uniformidade, nem sempre a uniformidade de irrigação, né? Por exemplo, o coeficiente de Christiansen, ele vai ser 100%, tá? Então, nesse caso da aspersão, né, a gente teve uma perda aí, né, de 15% da vazão. Então, pessoal, é o seguinte, então a gente determinou a irrigação total necessária, então eu vou ter uma lâmina de água um pouco maior do que a real necessária. Então, por exemplo, nem toda vazão, né, aplicada pelo meu aspersor vai ser armazenado na camada de solo, né, e ficar disponível às plantas. Então, vou ter essa desuniformidade do sistema. Então, todo sistema de irrigação, né, não só a aspersão convencional, vai ter uma perda de água. Essa perda ela pode acontecer por evaporação, por deriva, por percolação profunda, como é o caso da irrigação por superfície, né, a inundação, a irrigação por sulco. Alguns sistemas a gente vai ter, talvez, até mesmo problema de escoamento superficial, tá? Então, quando a gente usa, por exemplo, um aspersor de grande vazão, a gente pode ter problema de empossamento de água e não ter, né, uma uniformidade dessa água, né, dessa lâmina de água em toda a área. Seleção do aspersor. Como que a gente faz a seleção do aspersor? Então, é necessário que a gente recorra a catálogos, né, de um determinado fabricante. E aí existem vários no mercado, tá? Eu coloquei aqui alguns, Agropolo, Fabrimar, Rainbird. Então, a gente tem, por exemplo, a Netafim. Então, existem vários fabricantes. Então, a seleção do aspersor, ela deve basear principalmente na VIB do solo, tá? Na velocidade de infiltração básica. Então, nesse caso aqui, eu escolhi um aspersor da Fabrimar. Então, a gente tem o dado lá, né, do projeto, né, o dado inicial da VIB, onde a VIB do solo é 10 milímetros por hora, então, naquelas informações lá de projeto, né, que eu apresentei.
Então, eu tenho que escolher um aspersor com uma intensidade de aplicação, né, menor que 10 milímetros por hora. Então, nesse caso, né, eu escolhi um aspersor da Fabrimar, com a intensidade de precipitação de 8,1 milímetros por hora. E aí eu tenho que ver também o que? Espaçamento. Então, tem 18 por 24, né, 18 entre aspersor e 24 entre linha. Eu tenho aqui a vazão, né, do aspersor. Isso aqui dá o quê? 3.500 litros por hora, né? Então, se eu pegar 3.500 litros por hora e dividir por essa área, né, resultante do espaçamento, eu obtenho a intensidade de precipitação. E aí a gente tem o alcance, que isso aqui é importante também, né, quando você vai colocar lá o último aspersor na linha. Então, para evitar molhamento em área externa, é importante verificar, né, o alcance. Pressão de serviço também. Então, isso aqui é determinante da vazão, né, porque quanto maior a pressão de serviço, maior a vazão. Então, quando a gente olha num catálogo, então esse aqui foi o aspersor que eu escolhi, né? Então, por exemplo, se a gente pega lá outro catálogo, nós vamos supor da Agropolo. Então, a gente tem que ficar atento ó, com a questão de número de bocais, né, do aspersor. Então, eu recomendo vocês escolher aspersor, né, de 2 bocais, ao invés de escolher um aspersor, né, de um bocal apenas. Esse primeiro aqui, ele tem um bocal apenas. Ó, aqui está o diâmetro dos bocais, está zero. Então, esse lado aqui que está zero, aqui não tem bocal, por 4,6 milímetros, né? Já esse outro aqui, ele tem 2 bocais, está 4 por 4,6. Ele tem 2 bocais. Então, eu tenho que ver o número de bocais, a pressão, né, de funcionamento do aspersor, né, a pressão de serviço. Então, o mesmo aspersor, a gente pode funcionar ele em diferentes pressões. E o que isso vai impactar? Vai impactar na vazão. Então, por exemplo, a pressão de 20 MCA tem uma vazão de 1,79 m3 por hora. À medida que eu aumento a pressão, essa vazão ela vai aumentar. Então, ela aumenta de 1,79 até 2,53, né? Isso na pressão de 40 MCA. Só que nesse caso aqui, né, eu vou ter um maior consumo de energia. Porque se eu aumentar 20 MCA, eu vou precisar de uma motobomba com altura manométrica de 20 MCA a mais, né? Então, tem que observar isso também, né? A questão do consumo de energia. Então, no dimensionamento, então, esse critério aqui ele é muito importante. Só que quando eu uso um aspersor com maior pressão, talvez um aspersor de maior vazão, eu posso utilizar ele também, talvez, no maior espaçamento, tá? Então, por exemplo, quando a gente pega aqui esse aspersor aqui, né, o longo verde, então eu posso utilizar ele em diferentes espaçamentos. Eu posso utilizar no 12 por 12, 12 por 18, que seria 12 entre aspersor e 18 entre linhas laterais. Posso usar ele no 18 por 18. Só que à medida que a gente aumenta o espaçamento, a gente vai ter também, né, um tempo de irrigação maior. Porque a gente tem aqui, né, uma precipitação, né, uma aplicação de água menor, né, em milímetros por hora. Então, por exemplo, lá no espaçamento 18 por 18, eu tenho precipitações aqui que atendem a nossa VIB, menor que 10 milímetros por hora. Eu poderia usar o aspersor curto vermelho naquele solo que tem VIB de 10 milímetros por hora? Não, porque todas essas intensidades aqui estão acima de 10. E aí eu posso ter um empoçamento de água na área, tá? Eu poderia escolher o longo vermelho, esse aqui de baixo. Aí eu tenho que ver o quê? Qual o espaçamento que eu vou usar ele. Então, o longo vermelho não tem como eu usar ele, né, naquele solo. No espaçamento 12 por 12 não tem como. Tudo aqui é acima de 10. No espaçamento 12 por 18 também não tem como. Eu vou ter problema, né, de excesso de água, de empoçamento de água. No espaçamento 18 por 18 teria como, né? Por exemplo, usar na pressão de 20, ó, uma precipitação de 8,89 e na de 25, né, 9,94. Então, apenas esses dois valores é menor que 10. Ficou claro aí para vocês a questão da escolha do aspersor? Então, aqui o aspersor que a gente escolheu, tá? Então, ele é de outro catálogo. Esse aqui é o mesmo modelo de aspersor, tá? Que é utilizado lá na horta, lá, né? No campus, né? No IF.
Então, esse aspersor aqui ele é um aspersor de 2 bocal. Então, ele tem um mecanismo, né, de espalhamento do jato, tipo um parafuso aqui, né, onde você pode regular, né, o espalhamento do jato, e ele aplica 3.500 litros por hora. E como que a gente sabe que essa precipitação resulta 8,1 milímetros? Então, a gente divide, né, a gente divide essa vazão pela área, da seguinte forma. Então, se a gente pega a vazão, né, em litro por hora e divide pela área, né, do espaçamento em metro quadrado, aquele litro por metro quadrado equivale a milímetro. Então, eu vou ter milímetros por hora. E aí a gente tem que tomar cuidado com essa unidade de vazão, né? Porque os catálogos, eles trazem a vazão, né, em metro cúbico por hora. Então, aí a gente tem que multiplicar por 1.000, né, para passar para litro por hora. E faz dessa forma. Aí, fazendo essa conta, então a gente vai obter, né, o quê? Vai obter os 8,1 milímetros por hora, tá? Aí tem que tomar o cuidado aqui também, tá, com o denominador, porque quando a gente faz a conta na calculadora, então a gente tem que tomar o cuidado aí, né, com o que vai colocar no denominador. Então, se a gente vai fazer a conta, então a gente tem que lembrar sempre ali, né, quando for necessário utilizar parênteses. Então, se eu pego lá, né, 3.500, vamos ligar aqui, né, 3.500, então teria que colocar dessa forma aqui, ó, dividido, abre parênteses, 18 vezes 24, fecha parênteses. Então, tem que colocar dessa forma, né, igual 8,1. Tempo de irrigação por posição. Como que a gente faz o tempo de irrigação por posição, hein? Então, o tempo de irrigação por posição, então a gente divide a irrigação total necessária pela precipitação do aspersor. Só que aí, como o sistema ele é semi-portátil, a gente tem que acrescentar um tempo de mudança das laterais. Porque a gente tem lá uma jornada de 15 horas por dia. Só que naquela jornada está incluso o quê? O tempo de mudança, né, das linhas laterais. Então, para mim saber, né, quantas posições eu consigo irrigar por dia, então eu tenho que acrescentar esse tempo de mudança, né, no meu tempo de irrigação. Porque a motobomba ela não vai funcionar o tempo todo, né, sendo o sistema portátil. Então, a gente vai ter o tempo de mudança aí, né, que foi colocado lá, né, de 30 minutos, ou seja, meia hora, e aí vai pegar os 54,4 milímetros da ITM, divide pela precipitação, simplifica, né, unidades, milímetro, fica hora, né. Então, aí eu vou ter um tempo, aí já somando com meia hora do tempo de mudança, 7,22 horas por posição. Número de posições que consegue irrigar por dia, por linha lateral. Então, cada linha lateral, então, se eu usar uma jornada de trabalho de 15 horas, vai conseguir irrigar no máximo o quê? 15 dividido por 7,22, vai irrigar 2 posições, né? Talvez o cálculo ele não dá exato. Então, deu 2,08, mas nesse caso eu vou arredondar para baixo. Eu não vou conseguir irrigar 3. Porque para mim irrigar 3 eu precisaria de 21 horas, né? Ou mais de 21 horas, né? 3 vezes 7, 21. Então, aqui no caso, eu arredondo para baixo. Então, com cada lateral, eu vou irrigar 2 posições. Ou seja, eu vou mudar essa linha lateral 2 vezes ao dia. Talvez ela vai irrigar uma posição de manhã e outra posição à tarde. E aí eu tenho que saber o quê? Para mim saber quantas laterais que eu vou precisar. O número de posição na área. Então, a gente tem a área, lá, o esquema, né, que é 580 por 360, seria esse esquema aqui. Então, eu tenho que saber quantas posições eu vou ter aqui na minha área. E como critério de dimensionamento, eu recomendo, quando a área tiver uma grande largura, né, como essa aqui, então, para áreas aí acima de 60 metros de largura, então eu recomendo colocar a linha principal no meio, tá? Porque aí você vai ter laterais de menor comprimento, e isso vai atender, né, o critério lá da perda de carga. Eu não posso utilizar linhas muito compridas, né? Então, uma linha muito comprida, ela pode ocasionar o problema, né, de baixa pressão, né, lá no último aspersor, e, consequentemente, vazão muito diferente, né, da vazão do primeiro aspersor. Se eu tiver uma variação de perda de carga, né, acima
daqueles 20% lá, né, do critério de dimensionamento. Então, eu tenho que calcular, né, o número total de posição. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse comprimento e dividir, né, pelo espaçamento entre laterais. E nesse caso aqui, né, multiplicar por 2, porque eu vou ter linhas do lado esquerdo e linhas do lado direito. Então, voltando lá no meu cálculo, então, vou ter que fazer isso aqui. Eu vou pegar o comprimento da área, dividir pelo espaçamento entre laterais, né, o E2, vezes 2. E atender isso aqui, né? Vezes 2, porque tem linhas, né, dos dois lados. Então, fazendo o cálculo, 580 dividido por 24, vezes 2. O cálculo não deu exato, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ajustar. Então, se eu usar lateral do lado esquerdo e do lado direito, eu tenho que ter um número par, né? Nesse caso aqui, né, eu adoto 48, 50 ou 46. E aí eu tenho que observar também o quê? Que distância que as primeiras linhas vai ficar aqui do limite da área, né, do perímetro da área. Aí eu tenho que ver o alcance do aspersor, né, para não ter problema de molhamento. Então eu tenho que observar aí, né, esses parâmetros. Então eu tenho 48 posições. Eu vou ter 24 do lado direito e 24 do lado esquerdo, tá? Se eu adotar 50, será que caberia? Talvez até caberia, só que aí eu teria o quê? Problema de molhamento em área externa. E se eu adotasse 2 a menos, 46, aí já talvez o aspersor não teria o alcance, né, para irrigar toda a área. Talvez ficaria parte da área sem irrigação. Então, esse número aí, né, a gente sempre acaba ajustando ele, tá? Talvez ele não dê exato e a gente faz um arredondamento, para baixo ou para cima. Número de posições que devem ser irrigadas por dia. Então, a gente tem um período de irrigação lá de 6 dias, né, que a gente calculou. Então, eu tenho que irrigar essas 48 posições em 6 dias. Então, eu vou ter que irrigar quantas por dia? 8 posições por dia. Então, se eu irrigar de segunda a sábado, eu vou ter que irrigar 8 posições na segunda-feira, 8 posições na terça-feira, e assim por diante. Até quando chegar lá no último dia, né, do meu período de irrigação, eu tenha conseguido, né, irrigar toda a minha área. Essas 48 posições. Tudo claro até aí, pessoal? Talvez essa parte aqui ela pode ser um pouco confusa, né? Quando a gente fala de número de posição que consegue irrigar por dia, deu 2, né? Com cada lateral a gente irriga 2, e o número de posição que deve ser irrigada por dia. Então, isso aqui, né, é para atender, né, toda a área. Então, tem que irrigar 8 posições por dia. Então, quando eu defino isso aqui, então já tem como eu saber, né, quantas linhas laterais eu vou precisar, né, no meu sistema semi-portátil. Aí eu vou dividir, né, as 8 posições por dia, dividir por quantas posições eu consigo irrigar, né, com cada lateral. Então, o cálculo ficaria assim, ó. Então, preciso irrigar 8 posições por dia e com cada lateral eu consigo irrigar 2. Então, 8 dividido por 2, eu vou precisar de 4 laterais. Então, vendo o esquema, olha só. Então, por exemplo, essa lateral, eu tenho aqui uma lateral A, B, C e D. Então, por exemplo, a lateral B, ela vai irrigar 2 posições por dia. Por exemplo, na segunda-feira ela vai irrigar essa e essa, na terça-feira vai irrigar essa e essa, na quarta-feira essa e essa. Aí, quando chegar lá no último dia, né, no sexto dia, vai ter irrigado essa última posição ali. Enquanto isso, essa outra lateral, ela vai descer, né, do outro lado, do lado esquerdo, e vai irrigar essas outras posições. Então, vai fazer um rodízio de forma que nos 6 dias do período de irrigação, né, o PI aqui, ó, eu tenho irrigado toda a área. Pode acontecer desse cálculo não dar exato? Pode. Talvez eu possa fazer um cálculo de linha lateral e dê, por exemplo, lá 4,7 laterais. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arredondar para 5 laterais. Talvez vai ter uma lateral que não vai ser usada o tempo todo, tá? Do meu período de irrigação. Talvez uma lateral ela vai ficar parada lá no sábado ou na sexta-feira. Então, o cálculo nem sempre ele dá exato. Nesse caso aqui, deu exato, né? A gente dividiu, né, 48 por 6, deu 8 certinho. Aqui talvez poderia não dar exato. Então, por exemplo, se eu tivesse 46 posições, vamos supor. Aí eu pego 46 dividido por 6.
daria 7, alguma coisa. Aí, o que eu teria que fazer? Eu teria que arredondar para 8. Porque se eu arredondar para baixo, aí eu não consigo irrigar a minha área toda, né? Porque aí, por exemplo, se eu tivesse 46 posições, uma dessas laterais, né, ficaria parada. Eu poderia ter 2 laterais paradas, né, no último dia. E aí, no último dia, né, eu teria a irrigação lá de apenas 6 posições. Até o 5º dia eu teria 40 irrigadas, né? E aí, no 6º dia, eu irrigaria só mais 6 posições. Aí, para irrigar 6 posições com 4 laterais, 2 dessas laterais terá que ficar parada, né? Numa das irrigações. Então, aqui de azul as linhas laterais, que são outras informações, né, da vazão. Isso aqui a gente já calculou, né? A vazão. Não, aqui ainda não, né? A vazão da linha lateral. A vazão, como que a gente vai fazer? A gente escolheu o aspersor. Então, como a gente escolheu o aspersor, acho que o cálculo está logo adiante aqui, né, da vazão. A vazão do aspersor é 3,5. E como que a gente determina aí, né, o número de aspersor? Então, a gente vai pegar a metade, né, dessa largura, metade de 360, é o quê? 180, né? Então, a gente faz o cálculo do número de aspersor dessa forma. Então, a gente pega 180 e divide pelo espaçamento dos aspersor. Então, vou obter 10 aspersor. Vazão da linha lateral. Vou pegar a vazão do aspersor, que era o quê? 3,5, né? A vazão do aspersor Fabrimar lá, que a gente escolheu, vezes os 10 aspersor. Então, eu vou ter 35 metros cúbicos por hora. E qual que é a vazão no início da linha principal? Então, a minha linha principal, ela vai alimentar 4 laterais. Então, pega a vazão da linha lateral vezes o número de laterais, né? Então, eu vou ter o quê? 35 vezes 4. Então, eu vou obter 140 metros cúbicos por hora. E no dimensionamento, como que a gente faz? A gente faz o dimensionamento da linha principal, a gente pode fazer ele por trecho. Então, vou ter, por exemplo, o último trecho, ó, do ponto C até o ponto D, onde vai alimentar apenas uma lateral. Talvez ali eu possa utilizar um diâmetro menor. Talvez um diâmetro de custo menor, né? Porque vai passar uma vazão mais pequena. De B até C vai passar a vazão de 2 laterais, né? Então 2 vezes 35, 70. De A até B, de 3 laterais, então 3 vezes 35, 105. E da motobomba até a primeira linha, a vazão total, né? Então vai ser de 4 laterais, né? 4 vezes 35, 140. Então a gente pode entender dessa forma aí, né? A variação da vazão. Então a gente pode colocar o sistema, né, no dimensionamento, né, fazer a disposição do sistema numa pior condição, que é colocando, né, uma linha lateral no final da área e distribuindo as demais, tá? E quando fizer esse rodízio, pode chegar num determinado momento que essa lateral dela esteja desse lado, tá? E talvez vai ter um trecho ali, né, que não vai passar nenhuma vazão. Não vai ter escoamento, né, vamos dizer assim. Mas nesse caso aqui, eu teria a pior condição. Então, o diâmetro de tubulação, eu posso variar ele, né, ao longo da minha linha principal. Poderia utilizar um diâmetro único na linha principal? Pode também. Talvez no dimensionamento, se esse número de laterais for muito grande, fica muito difícil, né, a gente fazer, por exemplo, se eu tiver 8 laterais, 10 laterais, fica muito difícil, né, da gente fazer o dimensionamento por trecho. Ou a gente pode dividir em 2 trechos, um trecho que tenha 4 laterais e outro trecho que tenha outras 4 laterais. Então, tem várias formas de fazer. Mas quando tem muitas laterais, a gente pode usar o fator de múltipla saída, tá? Para determinar a perda de carga. Então, dando sequência aqui, então a gente apresentou aqui, né, a vazão. Dimensionamento hidráulico. Como que a gente faz o dimensionamento hidráulico, hein? Então, a gente dimensiona primeiro, então depois de escolher o aspersor, a gente dimensiona a linha lateral. Então, a gente vai dimensionar a lateral, depois a principal, na sequência a sucção, e por último a motobomba. Talvez muitas pessoas pensem que tem que começar na motobomba, né? Mas, na verdade, a gente começa do final até o início, né? Do aspersor até a motobomba.
Então, perda de carga. Então, a perda de carga, né, como a gente viu lá naqueles critérios, ela tem que atender um limite máximo. Então, a perda de pressão na linha, né, ela tem que ser no máximo 20% da pressão, né, de serviço do aspersor. Então, eu vou ter 20%. Qual que é a pressão de serviço do aspersor? A gente escolheu o aspersor lá e ele tem uma pressão de serviço que é de 30, né, 30 MCA. Então, 20%, 0,2 vezes 30. Então, eu posso perder no máximo 6 MCA, né? Então, tá aí, né? 6 MCA. Então, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o cálculo da perda de carga. Então, eu preciso saber que diâmetro que vai resultar, né, uma perda de carga menor que isso aqui. Menor ou no máximo igual, né, a 6 MCA. Aí, o que a gente faz? A gente aplica, né, a equação de Hazen-Williams, só que essa equação eu tenho que inverter ela, porque eu quero saber qual que é o diâmetro. Porque o comprimento da linha, a gente já tem, né, o comprimento da linha. Só que a gente precisa, a gente já tem a vazão, né, da lateral, a perda de carga máxima que pode ocorrer, que é 6, só que eu preciso saber qual que é o diâmetro. E aí eu tenho que inverter essa equação. Aí como que a gente faz? A gente isola o diâmetro, passa o diâmetro do lado esquerdo, passa a perda de carga para baixo. Né? Então, posso multiplicar cruzada, passar o HF para o lugar do D e o D para o lado do HF. E aqui eu tenho multiplicação, né? Então eu posso fazer isso. De que forma? Então, essa equação, ela tem um expoente lá no D, né? Então eu tenho que tirar a raiz, tal. E aí o HF, né, que estava do lado esquerdo, vai ficar lá no lugar do diâmetro. Então, a única coisa que mudou, né? E aí, como que eu calculo o diâmetro? Então, vou aplicar os dados, né, da minha lateral. Então, eu vou ter a vazão da lateral, tem que passar isso aqui para metro cúbico por segundo. Então, sempre lembrar, né, que aqui a unidade não pode ser em metro cúbico por hora, né, é a unidade do sistema internacional, né, metro cúbico por segundo. Rugosidade do PVC, né, que no caso é o PVC usado, 140. Comprimento da tubulação, o comprimento lá, ele não é 180, tá? Porque o último aspersor, ele vai ficar a 9 metros do perímetro da área. Eu vou pegar 180 menos 9. Depois eu vou explicar lá no esquema que vocês vão entender o porquê desse 171. E aí a gente vai ter a perda de carga máxima, 6, e o fator de múltipla saída, que é aquele fator tabelado, né? Para 10 aspersor, 10 saída, dá 0,402. Aí fazendo esse cálculo, quanto que dá esse cálculo, hein? Eu vou mostrar aqui como vocês fariam na calculadora. Vou só projetar aqui minha calculadora novamente. Então, é o seguinte. Vou colocar aqui ampliar aqui a tela, né, que facilita aí para vocês. Então, como que eu faço para colocar essa raiz na calculadora Casio? Talvez aqui pode ser a dúvida aí de muitos de vocês, né, de como tirar essa raiz. Porque a calculadora ela tem a raiz quadrada e tem a raiz, né, para outros valores, né, sem ser aqui o índice 2, né, na raiz. Então, a gente tem uma segunda função ali, né, naquela tecla de elevar. Se a gente pressionar o Shift e pressionar aquela tecla, né, a gente consegue tirar a raiz. Só que nesse caso, eu tenho que digitar o quê? O índice da minha raiz, né, 4,87, então eu digito. Eu acredito que a maioria de vocês deve usar esse mesmo modelo, né, de calculadora. E aí você vai pressionar Shift e aquela tecla de elevar. Ela pegou lá a segunda função, né, a raiz. Ó. Aí vai abrir parênteses, aí vai digitar a equação de Hazen-Williams, né, 10,643 vezes, abre o parênteses lá para colocar a vazão, né, 35. Eu tenho que passar para metro cúbico por segundo, dividir por 3,600, dividido por 140, para depois elevar, né? Então, eleva tudo que está dentro do parênteses. Fecha, eleva 1,852. Esse aqui é o expoente da vazão, né? Vezes o comprimento, L, né, os 171 metros, comprimento da linha lateral, dividido pela perda de carga, né, que é 6, vezes fator de múltipla saída, né, 0,402.
Então, eu vou obter o quê? Eu vou obter o diâmetro calculado, em metros, tá? Olha lá, deu 0,0703. Então, isso aqui é o diâmetro em metro. Então, esse diâmetro em metro, se eu converter ele para milímetro, dá o quê? Então, ele vai dar 70,3 milímetros. Então, vou minimizar aqui, tá? Então, ele vai dar 70,3 milímetros. Então, ele em metro, né? Multiplicou por 1.000 milímetros. Existe esse diâmetro no mercado, nas lojas aí de irrigação? Não. Aí, o que eu tenho que fazer? Pegar o primeiro diâmetro comercial acima de 70,3. Então, o primeiro acima é 75 milímetros. Então, sempre que eu for definir o diâmetro comercial, eu vou pegar o primeiro maior ou igual ao calculado. Esse cálculo aqui dificilmente vai dar exato, né? O diâmetro comercial. Então, vou pegar o primeiro acima, porque o primeiro acima ele vai ter uma perda de carga menor que 6. Porque quanto maior o diâmetro, menor é a perda de carga. Então, a gente reduz a velocidade, né, do escoamento, reduz a turbulência do escoamento, né, com menor velocidade, e, por consequência, né, a gente obtém uma perda de carga menor. E possíveis diâmetros comerciais, né, quando você estiver dimensionando. Então, vocês têm diâmetro de meia polegada, né, ou 13 milímetros, 19 milímetros, né, que é o equivalente ao 3/4 polegada. Então, para mim saber quantos milímetros, né, basta eu multiplicar, né, por 25,4, tá? Então, o valor aproximado de uma polegada. Então, esses diâmetros aqui são diâmetros nominais, tá? É aproximado. Quando a gente fala uma polegada, seria 2,54 centímetros, né? Ou 25,4. Mas aí no diâmetro comercial, né, o pessoal adota 25 milímetros como equivalente de uma polegada. Então, 50 milímetros, 2 polegadas. Então, por exemplo, aquelas tubulações lá da horta, né, das linhas laterais lá do sistema de irrigação, então aquelas linhas, elas são de 50 milímetros, 2 polegadas. Você para ter uma noção aí, tá, do tamanho de diâmetro. Então, de 50 milímetros para cima, né, de 62, maior que 50 milímetros, então a gente usa a equação de Rasen-Williams. E abaixo de 50, a gente usa a equação de Flamante para fazer o dimensionamento, tá? O diâmetro que a gente escolheu é esse aqui, né? O comercial. Então, lá deu 70,3. Escolhemos o de 75. E aí, o que eu tenho que fazer? Esse de 75 vai resultar 6 MCA de perda de carga? Não. Então, esse diâmetro ele vai reduzir um pouco, então eu tenho que recalcular, né, aquela perda de carga. Então, vou fazer a conta. Então, coloco a mesma vazão, né, o mesmo comprimento, rugosidade, fator de múltiplo saída, só que eu vou mudar aqui, ó. Eu vou pegar a equação de Rasen-Williams e recalcular a minha perda de carga. Então, esse diâmetro vai ter uma perda de carga menor que 6. Então, olha só, deu 4,38. Se fosse 70,3, ele daria 6. Né? Agora, 75, ele já dá um outro valor. Então, tem que fazer essa correção para fazer depois, né, a altura manométrica da motobomba. Então, 4,38, e qual que será a pressão no início da minha linha lateral? Então, aqui eu coloquei um esquema do comprimento da lateral, que eu coloquei 171 metros, né? Aqui, ó. Por que é 171 metros e não 180? Porque é o seguinte, no comprimento da linha, como a linha ela vai ser fixa na linha principal, o primeiro, que eu vou ter linha do lado direito e linha do lado esquerdo. Então, para esse aspersor ficar no mesmo espaçamento dos demais, então, o primeiro aspersor eu posso adotar o quê? Metade, né, do espaçamento. Então, metade do espaçamento, 9. Então, se eu fizer essa soma aqui, né, eu vou ter 9 metros mais 18, eu vou ter 9 vãos aqui, né, de 18 metros. Então, fazendo a multiplicação e essa soma de 9 metros, eu vou obter 171, tá? E nessa primeira metade do comprimento da linha, eu vou ter o quê? Aproximadamente 3/4 da perda de carga. Então, a pressão no início da lateral, então eu tenho que ter uma pressão suficiente para atender a pressão de serviço, que é esperada na posição mediana, né, da linha, mais os 3/4 de perda de carga da linha lateral, e mais a altura do aspersor.
Então, se eu colocar um manômetro no início da linha, eu teria que atender isso aqui, né? Para chegar a pressão suficiente lá no aspersor. E ele apresentar aquela vazão lá, né? De 3,5 metros cúbicos por hora. Então, eu vou fazer o cálculo. Então, o A ali é a altura do aspersor. Então, eu faria essa conta aqui. Então, resolvendo aqui a equação, a gente vai obter uma pressão no início da lateral de 34,785, né, MCA. Então, essa seria a pressão, né, no início da lateral. Então, voltando aqui, né, aqui eu coloquei essas setas aqui, né, só para a gente entender aqui, né, a questão da distância e tal, aqui, né, os 171 metros. Não sei se tem um outro esquema aqui depois, deixa eu só voltar aqui um pouco aqui. E quando eu coloquei lá aquele... Eu acho que eu coloquei uma seta aqui, ó. Acho que é aqui mesmo. Então, quando eu coloquei aqui, ó, outra coisa importante aqui, né, é centralizar o sistema na área. E quando a gente distribui aqui as linhas, o que a gente pode fazer? Como que eu sei que aqui é 14 metros, hein? O que eu poderia fazer para determinar esse espaçamento de 14 metros? Que aqui é o seguinte, que quando eu for colocar aqui o sistema no campo, é importante essa centralização, para evitar molhamento em área externa. Então, se eu tenho 48 posições, eu tenho 24 posições, né, de cada lado, e entre essas 24 posições, né, eu vou ter 3 espaçamentos. Então, para mim saber de onde que vem esses 14 metros, que conta que eu teria que fazer? Então, eu teria que fazer o seguinte, eu teria que pegar aquele 580 e subtrair, então eu teria que subtrair, eu vou ter 23, né, intervalos aqui, entre essas 24 posições, eu tenho 24 de cada lado, né, das 48, então menos 23, vezes, qual que é o espaçamento aqui entre as laterais? 24. Então, menos 23 vezes 24. Aí eu vou ter o quanto que sobra, no início e no final. Então, olha lá, dá 28, né? E eu divido por 2 para distribuir. Então, 28 dividido por 2, 14. Então, eu poderia deixar 14 metros de cada lado, né? Então, eu estaria centralizando, né, o sistema dentro da área. E aí, o que mais que é importante? Aqui no comprimento da lateral, só para entender aquela questão dos 9 metros, né? Então, isso aqui é uma recomendação, tá? O primeiro aspersor, sempre que possível, a gente pode adotar a distância dele, né, até a linha principal, a metade do espaçamento. Então, se o espaçamento entre aspersor é 18 metros, então o primeiro aspersor pode ficar a 9 metros. Então, metade daquele espaçamento é 1. E o último aspersor ficará a 9 metros do perímetro. E aí eu tenho que observar, né, o alcance do jato do aspersor. Então, sempre que possível, eu vou minimizar esse molhamento em área externa. Talvez eu possa ter um alcance do jato de 12 metros. Mas não tem problema, vai molhar um pouco além do perímetro. Mas, por exemplo, se eu retirasse um aspersor, aí talvez o alcance já não daria, né? Eu teria 18 metros mais 9, eu teria 27 metros, e o meu aspersor não tem um alcance de 27 metros. E se eu colocar um aspersor a mais, se eu colocar o aspersor no perímetro, metade da vazão será aplicada em área externa, né? Aí eu também teria problema. Então, sempre que possível, observar isso aqui, tá? Quando você for colocar lá, né, os aspersores na linha lateral. Porque talvez a gente faz o cálculo, deu 10 aspersores para lateral, talvez eu tenha que arredondar para 9. Dependendo do alcance. Ou, de repente, eu posso até arredondar para 11, tá? Talvez dá lá 10,4 aspersor. E aí eu tenho que colocar um número inteiro de aspersores para fazer o dimensionamento. Eu nunca posso colocar um valor, número de aspersor em decimal, né? Número de aspersor, número de lateral, número de posição. Então, tem que ser um valor inteiro. Então, esse cálculo que a gente fez, vamos passar aqui agora para a linha principal. Então, na linha principal, deixa eu ver se tem alguma coisa antes aqui, acho que não. Eu acho que tinha um esquema ali, deixa eu só ver aqui. Ah, esse aqui, ó. Eu tinha colocado esse slide ali entre o esquema e o... Então, quando a gente coloca aquele 9 metros, fica aqui dessa forma.
Eu não posso colocar 18 metros para o lado direito, 18 para o lado esquerdo, porque esse aspersor aqui ficaria 36 metros do outro. Então, tem que atender isso aqui, né? Atender o mesmo espaçamento para ter a mesma lâmina de água aplicada, tá? Isso quando eu tenho linhas do lado direito, porque aqui eu apresentei só uma parte da linha, e linha do lado esquerdo. Então, vamos voltar lá na linha principal. Então, na linha principal, a gente tem que atender o quê? O critério da velocidade. Então, a gente tem que atender, nesse critério da velocidade, que a vazão, aliás, a velocidade, né, fique entre 1 e 2,5 metros por segundo. Então, a gente vai ter diferentes trechos. Em cada trecho, a gente pode ter uma velocidade diferente e um diâmetro diferente. Então, para mim calcular a velocidade, eu posso dividir o quê? Eu posso dividir a vazão pela área da seção do tubo. Então, como o tubo ele é circular, né, então eu vou fazer π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. E aí eu vou pegar cada uma dessas vazões, né, e dividir. Então, vou ter que fazer tentativas, tá? Para mim determinar esse diâmetro, de forma que a velocidade fique naquela faixa ali. Então, a gente tem aquelas vazões, né, dos trechos, 35, 70, no trecho AB 105 e da motobomba até a linha A 140. Então, tem que converter essa vazão para metro cúbico por segundo. Então, vou dividir 3.600. Então, vou obter essas vazões. E cada trecho eu vou ter um comprimento. Então, por exemplo, de onde que vem esses 164 metros? E quando eu for fazer lá o cálculo de perda de carga, eu preciso do comprimento do trecho, né? Então, esse 164 é o seguinte, então a gente tem 30 metros, então se a gente observar lá aqui o desenho, a gente tem o quê? A gente tem 30 metros, deixa eu voltar mais aqui, ó, da fonte de água até a área. E aí eu tenho que somar o quê? Eu tenho que somar os 14 metros, esses 14 metros aqui, então eu vou ter 30 mais 14, e aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 vezes 24. Então, no cálculo, então fica dessa forma, né? 30 mais 14 mais 24 vezes 5, né? Porque são 5 intervalos lá, né, de linhas laterais. Então, fazendo essa conta, dá 164. E já da linha A até a linha B já é um pouco diferente. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contabilizar isso aqui, ó. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, tem 6 espaçamentos de 24 metros. Então, tá aqui, né? 6 vezes 24, 144. E os outros ficaram iguais, tá? Então, por exemplo, de B até C também tem 6 intervalos, né? Dá 144 metros. E de C até D também tem 144 metros. 6 vezes 24. Então, preciso desse comprimento, né, para determinar a perda de carga. Aí, na sequência, tem uma observação que eu coloquei. Então, se eu tivesse mais trechos, o que eu poderia fazer? Então, nesse exemplo, a gente tem 4 trechos, 4 laterais, né? Então para reduzir custo, eu posso dimensionar a minha linha principal, né, por trecho. Eu posso ter 4 diâmetros diferentes ou 3 diâmetros diferentes nesses 4 trechos. Se o número fosse maior que 5, então esse critério aqui vocês podem até adotar ele. Então, se o número de laterais for maior que 5, aí vocês podem dimensionar a linha principal com um diâmetro único, tá? Utilizando o fator de múltipla saída. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar o diâmetro para cada trecho. Então, vou pegar essas vazões que está aqui, ó, 0,038, é o mesmo valor que está aqui, né? Então, aqui eu coloquei em outra tabela. Então, para não ficar confuso, então a gente pode colocar isso aqui de uma forma resumida. E aí, eu tenho que verificar o que é a velocidade. Então, vou fazer 3 tentativas aqui, né, de diâmetros e determinar a velocidade com essas vazões que estão aqui, né? Então, o primeiro trecho aqui, né, motobomba, linha A. Então, fiz uma tentativa com um diâmetro de 200 milímetros. Então, eu vou obter essa velocidade. Como que eu faria essa conta? Então, velocidade, vazão sobre área. Então, tá lá, né? Eu pego a vazão, 0,038, dividido, eu vou colocar a minha área entre parênteses, 200 milímetros. Como aqui tem metro cúbico, eu tenho que apresentar essa área em metro quadrado, né?
Então, 200 milímetros eu passo para metro, então 0,2 metro, faz o cálculo, dá 1,24. Então, ficaria dessa forma. Então, fazendo esse cálculo aqui, rapidamente, ó. Então, como que a gente faria? E eu poderia também, porque aqui tem arredondamento, né? Eu poderia fazer isso aqui também, ó. Eu poderia pegar a vazão, posso pegar a vazão, né, que é 140, eu vou colocar entre parênteses. Posso colocar minha vazão entre parênteses, assim, ó, 140 dividido por 3.600. Porque isso aqui, ó, isso aqui dá aquele valor, né, 0,038, aí tem um arredondamento. Mas aí eu posso continuar a minha equação ali na frente, ó, dividido pela área, né? A parênteses, π, shift, ESP, né? Então pegou lá o π, vezes 0,2 ao quadrado, dividido por 4. Fecha o parênteses, igual. Olha lá, deu 1,237. Faz o arredondamento, 23,7 arredonda para 24, né? Então, essa é a velocidade. Essa velocidade atende? Atende. Ela está entre 1 e 2,5. Então, tem que observar isso. Aí, eu vou testar outro diâmetro. Será que eu poderia usar um diâmetro menor que 50 milímetros? Aliás, menor que 200 milímetros? Então, aí eu tenho que fazer outra tentativa, né? Então, vou ver aqui a tentativa. 150 milímetros. Faria essa mesma conta. Pega a vazão, divide pela área, né? Pi vezes 0,15 e tal, ao quadrado, divide por 4. Aí eu obtenho 2,2. Essa velocidade atende? Atende. Qual desse diâmetro que eu escolho? Se os dois atendem. Escolho de 200 ou escolho de 150? Claro que eu vou escolher, né, o de menor custo. Então, o de 150, por ele ser menor, ele vai ter um custo menor. Então, nesse caso, eu posso escolher, né, o de 150 milímetros. É errado eu escolher o de 200? Não, ele também atende. Não fica errado, tá? E aí eu coloquei aqui outro diâmetro. Será que eu poderia reduzir mais de diâmetro? Aí tem que fazer a conta, né? Eu coloco o diâmetro 125 milímetros, né, que é 5 polegadas. Faço a conta, ó, deu 3,17. A velocidade está alta, está acima do critério lá, né, que é 2,5. Então, eu não poderia, né, utilizar esse diâmetro aqui. No próximo trecho, faço a mesma coisa. Eu posso tentar um diâmetro, posso começar pelo de 150, 125, e posso até tentar reduzir mais, né, porque a vazão é menor. Talvez eu possa tentar o de 100. Então, fazendo as contas, então aqui eu escolhi o de 150, tá? Então, olha lá, o de 150, nesse trecho. Aí tem que fazer o cálculo com essa vazão, né? Então, deu 1,65, o de 125, 2,38, e o de 100, 3,71. Quais diâmetros que me atenderia? O de 150 e o de 125. Todos os dois atendem. Nesse caso aqui, eu optei pelo de 150 para não ter que colocar uma redução, tá? Já do primeiro para o segundo trecho. Então, mantive, né, o de 150. Terceiro trecho, faço mais tentativas. Então, aqui eu escolhi o de 150. Mas não ficaria errado se eu tivesse escolhido o de 125, tá? Talvez o que eu posso ter, né, é o quê? Uma maior perda de carga, né? E uma maior altura manométrica da minha motobomba. Aí no trecho BC, faço a mesma coisa. Aí talvez eu já possa começar pelo de 125, o de 100 e depois o de 75. Aí eu vou reduzindo o diâmetro. O de 125 atende, o de 100 também atende, e o de 75 não atende, velocidade muito alta. Então, para mim fazer uma redução, eu vou reduzir gradualmente. Então, de 125, vou reduzir para 125. Então, eu escolhi o diâmetro de 125. Isso para mim fazer minha perda de carga, né? Depois. O último trecho, novas tentativas, né? Então, tentei novamente de 125, o de 100 e de 75. Então, agora eu já posso fazer outra redução, né? De 125, reduzir para 100. Então, o de 100 atende, o de 125, a velocidade já fica muito baixa, não teria necessidade de eu usar esse diâmetro, por ele ter um custo maior, né? Ele está muito grande, a velocidade está muito baixa. Então, eu escolhi aqui o de 100. Lembrando que o de 75 também atenderia, tá? Só que para não fazer uma redução muito brusca,
Então, eu reduzi gradualmente. Então, eu reduzi, ó, de 150 eu reduzi para 125, depois de 125 eu reduzi para 100. Então, esses aqui, né, que eu assinalei de laranja, são os diâmetros escolhidos, tá? Preciso fazer perda de carga para todos? Não. Então, basta fazer para o diâmetro que eu escolhi. Então, aqui eu vou fazer para o de 150, aqui eu vou fazer para o de 150, só que eu tenho que ver qual que é o comprimento, né, desse trecho. Aqui para o de 125 e aqui perda de carga, né, para o diâmetro de 100. Então, fazendo as perdas de carga, então, todos os diâmetros é maior que 50, uso o Rasen-Williams. E aí eu vou aplicar a equação, né? Qual que é a vazão desse trecho? 140 metros por hora, né? Então, coloquei lá, né? Poderia colocar o 0,038 também, que já é a divisão ali, né, daquele valor. O comprimento, aí eu tenho que observar aqui, ó, o comprimento, ó, 164. Então, eu tenho que ficar atento aqui com o comprimento, diâmetro, 150, né? Então, 0,150, né? Que aqui tem que ficar em metro. Tem fator de múltipla saída? Não. Então, eu não vou ter fator de múltipla saída, porque aqui não vai estar saindo água, né? Da motobomba até a linha A só vai ter uma saída, que é na própria linha lateral. Então, no caso aí, né, eu não vou ter saídas aqui, né, eu vou ter apenas posições, né, de conectar a linha. Então, aí a gente tem que tomar esse cuidado aí com o fator de múltipla saída, né? Então, não precisa dele. Sendo uma saída, né, significa que ele equivale a 1. Aí eu faço a perda de carga aqui, 4,66. No trecho AB, eu vou fazer a mesma coisa, no BC, no CD. Então, esses valores aqui de vermelho são as perdas de carga para esses diâmetros, tá? E aí eu faço o quê? Eu faço a soma. Perda de carga na linha principal. Então, a gente faz a soma de todas as perdas, né? E aí deu 12,07. E aí, na sequência, eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer, né, o dimensionamento da minha sucção. Como que eu dimensiono a minha sucção, hein? Aqui são os cálculos, tá? Da perda de carga, da 4,66, tá aqui, né? 2,40, dos valores, né, que foram utilizados. Né? Aí variou o comprimento e variou, né, os diâmetros e as vazões. Né? Então, variou 3. Então, tem 3 variáveis, né, para obter essas perdas de carga. E aí, na sequência, eu teria o diâmetro da sucção. Vou apresentar só mais a sucção, tá, para a gente finalizar. Que aí, na próxima semana, aí, na próxima aula, né, a gente fala da altura manométrica da motobomba. Aí, na sucção, a gente tem que definir diâmetro também. Então, o diâmetro da sucção, ele nunca pode ser menor, né, do que o da linha principal. Então, se o diâmetro da linha principal, né, o maior é 150, então, o da sucção, ele deve ser, no mínimo, igual. Então, por convenção, né, a gente pode utilizar, né, o mesmo diâmetro da linha principal. Então, no caso lá, né, o 150. Comprimento da sucção. Isso aqui vai depender do local de instalação da bomba. Talvez se for uma represa, talvez a gente vai ter lá um barranco, uma casinha de bomba, né, talvez logo do lado da represa. Então, tem que ver, né, a posição exata, né, para mim definir esse comprimento. Tá? Então, eu adotei um comprimento de 10 metros. Talvez eu poderia ser 8 metros, 12 metros, ou mesmo um pouco menor, né, 6 metros. Então, tem que observar isso aqui, o local, né, de instalação. Então, tá aqui no conjunto de dados, ó. Então, a gente colocou, ó, L sucção, né, o comprimento da sucção. Então, para fazer, né, o cálculo da perda de carga. E outro parâmetro importante também, nesse aqui, né, a altura geométrica da sucção, que a gente vai precisar depois. Seria a distância vertical do nível da água, né, ao eixo da bomba. Então, determinando a perda de carga da sucção, como que a gente faz a perda de carga? Usa Rasen-Williams novamente. Então, tem lá a vazão, o comprimento, né, da sucção a 10 metros, o diâmetro 150 milímetros, vai ficar 0,150. Tem fator de múltipla saída? Não, porque só tem uma saída, né? Não vai ter saídas nessa sucção, né? Além da... Então, só vai ter a saída por recálculo. Então, faz o cálculo, deu 0,28 MCA.
Então, essa parte da altura manométrica eu vou apresentar no outro encontro, tá? Para não ficar confuso aí para vocês. Então, e a gente, no próximo encontro, a gente fala da altura manométrica, da potência, escolhe a motobomba, para depois a gente dar continuidade, tá? Aí na disciplina.